Então, para a segunda exposição de hoje, também é sobre Paulo, gente. Esse cara aí sabia falar e sabia escrever. Por isso que muitas vezes a gente vai estar estudando e conversando sobre versículos de Paulo. Esse versículo que se encontra na lousa está numa carta dele aos Romanos. E é interessante nós lermos um pouquinho antes e um pouquinho depois, para dar um pouco mais de contexto sobre essa mensagem. Então a mensagem é essa que está na lousa, né? Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Um pouquinho antes, Paulo está falando sobre a importância de nós acreditarmos naquilo que nós não vemos. E ele fala assim, ó: pois nossa salvação é um objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera algo que vê? E se esperamos o que não vemos, então é na perseverança que o aguardamos. O que quer dizer essa frase, que eu acho fundamental para nós entendermos a próxima? Esperar, Paulo está dizendo aqui, não do esperar quando a gente vai no consultório e fica esperando lá na cadeirinha a nossa vez, ou quando a gente está aqui e espera a Fabi chamar a gente para assistência. Ele está falando de esperar. Siga na direção nordeste na rua Barão de Jaceguai, em direção à rua Negócio de esperar chegar em algum lugar. Exatamente, sim. Fala para ela que ela está certa. Está nos falando do verbo esperar, que Paulo Freire diria que é o mesmo verbo que o esperançar. É esperar algo que você não vê. É acreditar. E todos os dias a gente usa essa esperança. Muitas vezes sem nem tomarmos consciência. Nós pegamos um Uber e nós não pensamos, pode ser que esse cara me leve para outro endereço, que ele escolha e não o que eu preciso ir. Nós pegamos um ônibus e não perguntamos se o motorista tem habilitação ou se ele está sóbrio. Nós esperamos isso, nós confiamos, nós queremos acreditar no melhor daquele humano, não é verdade? Nós vamos em um dentista e nós não perguntamos se o doutor ou a doutora fez faculdade em X, Y, Z, universidade. Nós acreditamos e esperamos que aquela pessoa seja capaz de fazer aquilo que ela está se propondo. Então, no dia, nós saímos para trabalhar esperando que nós estaremos vivos ao final do dia e que nós poderemos retornar para casa. Todos os dias nós praticamos esse verbo esperar ou esperançar, de maneiras pequenas e às vezes de maneiras maiores. Quando temos um sonho, é uma esperança um pouco maior, um objetivo que nós temos, por exemplo, da casa própria, né? De conseguir um companheiro, uma companheira. Cada um tem os seus objetivos de vida. Também é uma forma de esperança. Só que o que o Paulo está nos falando aqui, que é muito interessante, é o seguinte, que se nós esperamos aquilo que nós não vemos, então nós precisamos de uma outra virtude, que é a perseverança. Porque como nós sabemos se estamos alcançando ou não, se nós não estamos vendo? Nós precisamos acreditar o tempo todo e perseverar. Então, mais do que acreditar uma vez, é acreditar constantemente, continuamente. Não basta eu acreditar hoje e só hoje. Tem muitas coisas que nós temos todos os dias que acreditar. E a primeira delas, que talvez seja a mais importante para qualquer um de nós encarnados, é acreditar em nós mesmos. Quantas vezes nós praticamos essa esperança, esse esperar da gente? Muitas vezes na vida atribulada nós passamos a esperar muito do outro, do governo, né, de algum fator externo, e às vezes deixamos de esperar de nós o melhor. Então precisamos ter essa perseverança de continuar esperando, de continuar tendo esperança. E um pouquinho depois dessa frase, que Paulo está nos falando sobre a bondade, o amor de Deus, e o quanto Deus é bom e contribui para o nosso melhor, vem uma outra frase que é muito conhecida e muito bonita.
no versículo 31, Paulo fala assim para a galerinha dele: depois disso, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem conhece essa frase? Essa é famosa, né? Foi aqui que ele falou, gente. Olha que bonito. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Parece óbvio, mas às vezes nós nos esquecemos disso, né? Deus, desde antes de Jesus, lá no tempo dos profetas, no Antigo Testamento, Deus ele era glorificado através de salmos, louvores, como o Senhor dos Exércitos. Todos aqueles que iam às guerras pediam, cada um das suas maneiras, suas bênçãos para Deus, porque eles tinham certeza, eles sabiam que eles só podiam ganhar com a bênção de Deus. Porque o poder humano ele vai até um lugar muito pequeno. Perto de Deus, nós não somos, né? Não vou dizer que não somos nada, mas perto do poder de Deus, quem aqui pode, como nos fala Jesus, quem aqui pode, com a força do seu pensamento, aumentar em 1 centímetro a sua altura? Tenta ficar o dia todo, um ano inteiro, vê se você consegue, com a força do seu pensamento, crescer 1 centímetro. Quem consegue, através do seu poder humano, garantir um dia a mais de vida? Nenhum de nós tem esse poder. Deus é o único que tem poder sobre a vida, a coisa mais bonita que existe nesse planeta. Se Deus, por qualquer mudança na rotação do planeta, na distância do nosso planeta, entre o nosso planeta e o Sol, milimetricamente mudasse, a vida seria extinta. Vocês já pararam para pensar nisso? E nós nos achamos muitas vezes poderosos, porque criamos uma inteligência artificial, como o Vitor dizia aqui, não é? E complementando o nosso companheiro, realmente, uma coisa que nós podemos garantir, sem ser nenhum Einstein, é uma inteligência artificial, ela vai poder nos ajudar muito, mas jamais ela vai poder nos dar esse amor. Porque o amor só vem de uma fonte, que é Deus. Nós temos amor, porque nós fomos criados por Deus. Tudo que é criação humana pode ter inteligência, pode ter um toque nosso humano, mas nunca vai ter um toque divino. Só tem um toque divino o que é criação divina. Faz sentido? Pela lógica, né? Só pode ter ingredientes divinos aquilo que foi criado por Deus. Mas nós podemos perceber Deus, sentir Deus, porque além de nós, aqui no planeta tem outras coisas criadas por Ele. Se nós vermos um lindo pôr do sol, nós podemos sentir Deus. Se nós pararmos às vezes um instante para ouvir o cantar de um pássaro, nós podemos e conseguimos sentir Deus. Para aqueles que são fãs de natureza, quando nós vamos para a praia ou para uma cachoeira, naturalmente você passa alguns minutos, algumas horas ali, sem fazer nada, nenhum esforço, você já está se sentindo melhor, você nem sabe porquê. Aquilo é Deus, você está apenas em contato com o divino, porque aquilo não fui eu que criei, não foi você, foi Deus. Tudo que é da natureza é criação divina. Então está aí uma dica, nós podemos sempre nos conectar à fonte, buscando tudo aquilo que é criação divina. O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira, de onde ele emana com todo o seu esplendor. O amor é como um sol, que na sua pujança de doar, se divide em raios incontáveis, e serve sem especular, serve sem exigir e sem pedir retorno dos mesmos recursos que foram ofertados aos carentes dessas bênçãos. Olha o que Miramês nos diz no livro Saúde. Então o amor divino é o tema que nos foi proposto. É um tema fácil até de falar, se a gente pensar, né? Porque o amor de Deus está na nossa essência. Então quando a gente está numa casa espírita, fazendo uma palestra espírita, nem tem como a gente fazer o que a gente está fazendo aqui sem abordar o amor de Deus, né? Porque nós estamos aqui por amor. Tanto nós que viemos ofertar algo de nós, trabalhadores dessa casa,
quanto quem veio buscar algo está aqui por amor, buscando amor. São só formas diferentes, não é? Porque a vida é esse constante ciclo de dar e receber. Constante ciclo de dar e receber amor. E nós podemos dar e receber amor a todo momento. Então, para a gente avançar na nossa reflexão de hoje, a próxima etapa da nossa reflexão é essa: aonde encontramos o amor de Deus? Jesus nos respondeu. Certa vez Jesus estava descansando perto de um poço d'água, e aparece uma samaritana, e ele pede para essa samaritana pegar um pouco de água e dar para ele beber. Só que imaginem a cena, gente, não é tão simples assim. Jesus era judeu. Judeus e samaritanos era tipo corintiano e palmeirense há uns anos atrás, que hoje a coisa está melhor, né? Mas é assim, pé de guerra. Já não iam com a cara um do outro de graça. O samaritano era considerado um povo impuro naquela época, porque eles tinham uma forma de crença diferente. Tanto que vocês devem lembrar, uma das mais lindas parábolas de Jesus, ele traz um samaritano, né? Mas aqui Jesus encontra de verdade com uma samaritana e pede para essa mulher dar água para ele. A mulher fica incomodada e ela fala mais ou menos assim para ele: você, um homem, pedindo para mim, que sou mulher e ainda samaritana, para dar algo de beber, você deve estar muito desesperado. Foi mais ou menos assim a conversa que começou. E aí Jesus fala assim: não estou desesperado, né? Não posso te pedir um pouco d'água? E ela fala: por que você não vem aqui e pega você mesmo? E Jesus responde: eu não tenho recipiente, mas você pode me dar um pouco d'água? Ele insiste. E ela fala assim: por que você então não busca um recipiente e pega essa água? E aí Jesus, sendo Jesus, né, ele sabia também ser firme quando precisava. Aí ele fala assim: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e eu te daria não a água desta fonte, mas a água da vida, da qual quando você beber, você jamais teria sede. Aí a mulher fica espantada, né? E aí a mulher ainda segue meio que provocando Jesus, né? Ah, é mesmo? Então se você tem essa água da fonte, por que você não vai lá tomar? Se você tem uma água tão boa, melhor que a minha, vamos imaginar nos dias de hoje. Aí a mulher fala assim: por que você não vai lá tomar essa água, já que você tem? Aí Jesus fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou essa água, mas vai lá e chama o seu marido. Jesus, vocês lembram quem é, né, gente? Ou seja, Jesus já tinha a ficha dessa mulher desde a hora que ela chegou. Se Jesus estivesse aqui, ele já tinha a nossa ficha, sabia desde antes do primeiro dia que a gente nasceu. Não podemos esquecer quem é Jesus, o governador do planeta, que segundo os relatos psicografados por Emmanuel e outros espíritos de respeito, estava na programação do planeta antes do planeta ser formado. Imagina aí quanto tempo tem esse espírito, gente. Se a Terra já tem mais de 4 bilhões de anos, e Jesus já estava lá junto com os engenheiros planejando a Terra, gente, tá? É desse espírito que nós estamos falando. Essa mulher responde assim: eu não tenho marido. Já brava, né? Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: agora você falou uma verdade, você não tem marido mesmo. O homem com quem você se deita hoje não é o seu esposo, e marido você já teve 4. Aí a mulher fica com o olhar regalado, porque era uma verdade. Ela já havia sido casada 4 vezes e estava num relacionamento do qual era adúltero. Aí ela fica espantada, e a reação dela é falar assim: nossa, eu vejo que eu estou diante de um profeta, né? E ela começa a querer se justificar para Jesus. Fala assim: não, porque eu tenho ouvido dizer que vai vir um Messias, e eu tenho agradecido no templo. E aí Jesus já corta a conversa e fala assim: escuta só, esse que você está falando que vem, eu estou aqui, sou eu, estou aqui bem diante de ti.
E haverá um tempo em que nem nesse monte, nem em nenhum templo se louvará a Deus, mas se louvará a Deus pelo Espírito da verdade. Esse termo também a gente vai ver bastante presente no Espiritismo. O Espírito da verdade sopra em todos os cantos, não se vê, mas se pode sentir. O que é esse Espírito da verdade que Jesus está nos falando? É o amor de Deus. Então, respondendo a essa primeira perguntinha que nós fizemos, aonde nós encontramos o amor de Deus? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós não precisamos vir numa casa espírita, nós não precisamos ir num templo religioso para nos conectar com Deus. Deus é pai e mãe. Pai e mãe que a gente tem acesso a qualquer instante. Basta se conectar. Deus não coloca nenhuma condição para o seu amor. Por isso que Ele é Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Deus ama até mesmo o ser que hoje se considera o ser mais pecador desse mundo. Deus, como tem uma frase de um autor que se chama Vinícius, Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador do mesmo jeito que ama o santo. Porque o pecador é filho dele da mesma forma que aquele que é considerado santo. Então o amor de Deus nos é dado gratuitamente. E nós precisamos nos lembrar disso. E a melhor maneira de nos conectarmos com esse amor de Deus, pasmem, não é tomando um passe. Desculpem, chefe. Espero que o pessoal volte. Vai voltar, né, turma? O passe também ajuda muito em outros pontos, né? Nosso equilíbrio, dos nossos centros de força, as companhias que às vezes tentam nos atrapalhar e nos tirar desse fluxo. Claro, fiz uma brincadeira, mas agora vamos falar sério, né? Mas o jeito mais verdadeiro da gente se conectar com esse amor é praticando esse amor. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Na lei divina é assim que funciona. Quanto mais você dá, mais você recebe. O ego diz pra gente: quando eu tiver bastante, eu dou um pouquinho pro meu irmão. O ser, o Deus dentro de nós fala: eu já tenho bastante, eu sou divino, eu posso dar até o que me falta, que Deus proverá. Aí a gente pode lembrar de Jesus aqui de novo, quando ele exalta o óbolo da viúva, que tinha uma fonte onde as pessoas iam lá doar moedas, né? E aí uma viúva que não tinha nada, tinha uma moeda, vai lá e entrega essa moeda, ou seja, ela entregou tudo que ela tinha. E Jesus chama seus discípulos e fala: essa doação de uma moeda dessa mulher é mais valiosa no reino de Deus do que centenas de moedas daqueles que dão o que está sobrando. Nós, às vezes, principalmente na sociedade de hoje, né, gente, que nós estamos sim carentes de amor, de afeto, às vezes a gente fica querendo um pouquinho, e aí a gente fica, né, nesse circuito. Não, quando eu receber um pouquinho, aí eu penso no meu próximo. E a lei divina é o contrário. Quando eu penso no meu próximo, quando eu vi, fui eu que recebi. Aquele amigo que às vezes a gente está naquela ajuda ou não ajuda, ajuda ou não ajuda. Um parente que está querendo conversar e a gente já não está com aquela paciência. Aí você se dispõe aí, não é assim? Ai, vai ser difícil, mas eu vou. Aí você volta com aquele sentimento que dinheiro nenhum no mundo compra. Aquela tua paz interior. Aquela sensação que, segundo o livro dos Espíritos, é o sentimento mais alto que o ser humano pode sentir. Sentimento de dever cumprido. Sentimento de consciência limpa. Esse é o mais alto sentimento que nós humanos podemos sentir aqui na Terra. E dever é individual, tá, gente? Como também nos explica o livro dos Espíritos. O que é dever para mim pode não ser dever para você. O dever, ele está na proporção do que você já alcançou de conhecimento, de capacidade. E aí você sabe que você poderia estar fazendo um pouquinho melhor. Não é assim, gente? Se eu não sou médico e eu vejo alguém tendo uma crise epilética,
eu posso me sentir no dever de ajudar. E nesse dever eu vou buscar um médico. Agora, um médico, se ele ficar quieto, pode ser que ele vai se sentir muito mais constrangido do que eu depois, não é verdade? Porque ele sente, ele tem a consciência de que ele tinha mais capacidade de qualquer um aqui para ser útil. Então o dever é a nossa consciência de eu poderia fazer e eu fiz. Se eu fiz, consciência tranquila, consciência em paz. Se eu não fiz, eu vou sentir um pouquinho do famoso peso na consciência, aquela voz interior. Também o livro dos Espíritos nos revela, né? Que é onde está escrito a lei de Deus. Aonde está escrito a lei de Deus? Kardec perguntou. Na consciência. Os Espíritos responderam assim. Só que às vezes é difícil para a gente acessar essa consciência superior. Aí a gente já entra num outro ponto da nossa exposição de hoje. Então nós vamos pensar em como podemos acessar esse eu superior, que a psicologia vai explorar muito bem para nós. Esse eu superior, esse eu maior. Essa instância que habita dentro de todos nós, que é onde tem aqueles pensamentos mais elevados. Sabe quando a gente está naquele dia que a gente fala, nossa, nem eu estou me reconhecendo. Nossa, hoje eu estou tão bem, meus pensamentos estão... Só pensei coisa boa, nem eu estou me reconhecendo. Normalmente é o seu eu superior que, propiciado pelo ambiente ou por alguma situação, conseguiu se manifestar. E o contraponto nós poderíamos chamar aqui de eu inferior. O eu inferior é aquele que é regido pelas energias inferiores. Quais são essas energias? Principalmente aqui nesse nosso mundo, nesse nosso momento. Nesse momento aqui, ó, gente, 7 de junho de 2024. Medo, angústia, raiva, ansiedade. Será que está sobrando um pouquinho aí? É só a gente ver nas farmácias, remédios mais vendidos. Não precisa nem ir longe. Porque tem aqueles que acreditam, mas a gente procura preparar a exposição para todos os públicos. E a gente sabe que tem os tomé também. Quero saber de dados científicos. Como não dá para ficar falando dado científico aqui, porque o nosso tempo é curto, joga lá. Pesquisa quais medicamentos mais vendidos nos últimos 5 anos. Para que são esses medicamentos? Pesquisa quanto aumentou o nível de transtornos mentais, até em crianças. Pesquisa quanto aumentou o índice de depressão e sintomas depressivos em todas as faixas etárias. E pesquisa quanto está aumentando o nível de pensamentos, ideações e tentativas suicidas. Então nós sabemos que nós estamos num momento planetário difícil, sim, onde está tudo isso presente. Então como é que nós vamos sair disso? Como é que a gente sai desse caos que fica falando ideias e pensamentos não tão bons na nossa mente? O medo, o que ele nos fala? Não vai por aí, não tenta não, vai dar errado. Às vezes a gente tem tanto medo, que a gente tem medo hoje em dia até de ser gentil, não é verdade? Dependendo de onde nós estamos, nós ficamos com medo até de dar um sorriso assim. Oi, boa noite. Você se sente um ET, dependendo de onde você está, não é? Dá um boa noite, as pessoas... Ou já faz assim, ó. Que nisso a gente tá bom também hoje, né? A gente, para não precisar puxar assunto, o que a gente faz? Puxa o iPhone. Tá vendo nada lá. Aquele minuto no elevador dura 1 hora, mas a gente prefere ficar aqui do que, oi, bom dia, vizinho, como é que você tá? Tudo bem? É, puxado mesmo. Mas vamos pra luta, vai dar certo. E às vezes esse 1 minuto de uma piada, um sorriso no elevador, poderia já fazer seu dia ser melhor. E às vezes a gente está procurando o quê? Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. E aonde a gente encontra esse amor de Deus? Às vezes no elevador, gente. Às vezes no escritório. Às vezes nos lugares mais inesperados. Aquela conversa de banheiro, gente. Tá no banheiro do trabalho, aí encontra o outro colega lá. Não, hoje tá difícil. Às vezes essa conversa já te alivia um pouquinho aquela dor, aquela tensão. E se você consegue reconhecer naquele outro
uma criatura divina, melhor ainda. Porque aí a gente melhora nossas palavras. Nós vamos cuidar mais do que nós estamos falando para o outro. Porque, gente, vamos ser sinceros. Se a gente quiser abrir a boca para reclamar, a gente pode. Mas o mesmo trabalho e a mesma energia que a gente vai gastar para reclamar, a gente podia gastar para agradecer. E a mesma habilidade que a gente tem para encontrar motivos para reclamar, a gente consegue treinar a nossa mente para começar a encontrar motivos para agradecer. Sabia disso? A nossa mente a gente consegue treinar ela. Ela é um aparelho muito sofisticado, esse cérebro aqui. Então, hoje eu tô lá, deu vontade de reclamar, começa a fazer o exercício do troca. Deu vontade de reclamar, eu vou trocar por um motivo para agradecer. Não, tá difícil hoje, mas sexta-feira. Ufa, vem o fim de semana, vai dar para dormir um pouquinho mais. Olha lá, já mudou a energia, já trocou a energia do ambiente. Porque se todo mundo aqui, gente, se a gente se juntar aqui e todo mundo quiser abrir a boca para reclamar, alguém aqui vai sair melhor? Nenhum de nós vai sair melhor. E vamos ficar aqui até amanhã, não é verdade? Porque arrumar motivo para reclamar a gente vai ter de sobra. Como nosso companheiro anterior, o Vitor, disse, nenhum de nós sabe o que está por trás dessa capa aí. Cada um aqui com certeza tem uma história que ninguém aqui faz ideia. Alguma dificuldade muito grande que já passou, algum desafio que superou, algum trauma que sofreu. Cada um aqui, eu tenho certeza, tem as suas dores. Mas nós estamos aqui buscando cura, não é, gente? Então, o primeiro passo para a nossa cura é esse. Mudar o quem a gente escuta. Nos desenhos infantis, né, Tom e Jerry, aqueles desenhos, sempre a gente vê a figura do diabinho e do anjinho, não tem? Aí o diabinho falava um monte de besteira para ele fazer e o anjinho falava coisas boas. Esse é o nosso duelo mesmo, gente. Só que a diferença não tem anjinho nem diabinho. É a gente e a gente. É o nosso eu inferior e o nosso eu superior. O nosso medo, quem nós vamos escutar? O nosso medo ou a nossa coragem? O nosso desânimo ou a nossa esperança num amanhã melhor? A nossa raiva, a nossa fúria ou a nossa paciência? Pode ver, é sempre um duelo. E quem você alimenta é como dois lobos. Vai ganhar o duelo quem você alimentar, que vai estar mais forte. Se você alimentar esse lobo que te traz coisas boas, ele vai te trazer mais paciência, mais sabedoria. Emmanuel nos fala que às vezes por segundos de invigilância nos levam a séculos de resgate. Imagina isso, gente. Segundos de invigilância nessa vida. O ruim de ser espírita é isso, né? Não dá pra gente acreditar que acabou e... Igual videogame, dá o reset, começa de novo, finge que nada aconteceu. Às vezes segundos, gente, de invigilância aqui, uma palavra mal lançada ali no momento de fúria que você tá, até com um parente, às vezes vai levar encarnações, séculos, pra gente conseguir reparar aquele laço. Então, a paciência sempre é uma dose bem servida pra gente, a qualquer momento. Que a gente possa ter mais paciência conosco, com os outros. Ainda falando sobre o amor de Deus, nós estamos trazendo essas questões porque quando nós fomos preparar essa palestra, a gente encontrou muita coisa bonita. Falar sobre o amor de Deus pode ser até poético e é lindo. Mas às vezes a gente precisa de uma boa dose de realidade também, não é, gente? Porque não adianta a gente ficar falando aqui de uma coisa linda, Deus nos ama, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é luz. E aí a gente sai daqui numa sexta-feira à noite e continua fazendo as coisas do mesmo jeito, agindo da mesma forma, com as mesmas crenças que nos limitam, com os mesmos monstrinhos que roubam a nossa energia, porque na parte espiritual já tem muita gente trazendo conteúdo relevante sobre isso, não só espírita, viu, gente? Esses sequestradores de energia. Medo é um dos que está no top, porque o medo ele vai gerando vários outros, né? Quando você deixa o medo entrar, ele já traz uma cambada junto. Ele já traz a preocupação, a ansiedade já sai batendo, fazendo aquele barulho dentro de você. Aí se você deixou o medo entrar um pouco mais, já começa esses crise de pânico, crise de ansiedade. Nosso pensamento você não sabe nem mais quem é você, onde você está. Então,
o principal aí é a gente começar a buscar nos frear. Percebeu que você está indo naquela linha, um pensamento que já não está legal? Como é que a gente sabe se o pensamento não está legal? Sente, confia nessa máquina que Deus te deu. Não aqui, ó. Aqui, ó. Se o que você está pensando apertou seu coração, troca. E às vezes a gente quer pensar naquilo porque acha relevante. Exemplo, eu estou preocupado demais, muito preocupado por alguma coisa. Preocupação, o nome já diz, é ocupação antes do fato. Então, se eu já fiz o que eu podia fazer sobre aquele assunto, eu continuar pensando nele, vai mudar o fato? Não vai mudar. Se eu já fiz o que eu podia fazer para obter o melhor resultado, eu pensar naquilo mais é desperdício de energia. Só que às vezes alguém até tenta nos dar um toque. Deixa disso, você está uma semana pensando nisso. Não adianta você pensar, tem que esperar o resultado. Só que a gente quer justificar. Aí é o cabeção querendo pensar. Não, mas eu tenho que ficar preocupado, porque se eu não me preocupar com isso, vai que eu esqueço. Não. Se você está com medo de esquecer, anota. Né? Começa a se ajudar. Sabe aquela coisa que não sai da sua cabeça? Põe ela no papel, aí ela vai sair. Registra seus pensamentos, começa a fazer um diário, gente. Parece uma coisa assim, meio, fora de moda. Vai no consultório terapêutico, é a primeira coisa que uma terapeuta boa vai te falar. Começa a se acompanhar, começa a ver o que você pensa durante o dia. Anota quantas vezes você pensou um pensamento de raiva, por exemplo. Porque aí a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento que foi falado. Senão a gente começa a ter o que se chama uma distonia, ou uma desassociação cognitiva. A gente começa a ter uma imagem de nós que não é o que nós somos de verdade. A gente começa a achar que uma coisa, mas na verdade a gente é outra coisa. Eu até tô bem, tô calmo. Aí os amigos do seu lado já estão meio assim, você tá calmo mesmo. Não, você tá calmo, mas só por via das dúvidas, não quer tomar um chazinho. Então, gente, tudo começa com autoconhecimento, que é o que o Espiritismo o tempo todo nos convoca. Kardec definiu em 2 palavras bem cravadas aí: reforma íntima. Não existe espiritismo se você fugir disso aí, reforma íntima. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Isso é outra lei divina. Física quântica já chegou nisso. Pronto, vamos falar de ciência também. A física quântica já afirmou a mesma coisa que o Kardec com outras palavras. Quando você muda o que sai do seu interno, você muda todo o contorno. Então, se a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, daqui a pouco nossas relações estão melhores, nossa rotina está melhor, nossa saúde está melhor, gente. Nossa saúde melhora quando a gente começa a viver com mais calma, com mais paciência. Então, isso é um pouquinho do que a gente ia compartilhar. O nosso tempo hoje já foi. Então, só para terminar aqui, um bom incentivo para vocês também. Uma curiosidade interessante. Vocês sabem qual que é o termo que mais aparece na Bíblia? Não temas. 366 vezes aparece o termo não temas. Então eu queria deixar essa para vocês, tá? A partir de hoje ninguém mais tem desculpa, porque 366 nós temos Deus falando um não temas para nós a cada dia até em ano bissexto.